Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem a todos? Estamos aqui com a Juliana, que hoje vai fazer uma oficina sobre os pontos de acesso ao Voz Viewer. Olá, vamos lá. Pessoal, obrigada a todo mundo aqui presente. A Juliana, ela é doutoranda da Universidade Federal do Paraná. Ela está aqui hoje para compartilhar suas expertise em relação ao VozViewer. A Juliana tem aí uma expertise nessa área de revisão sistemática, integrativa, da literatura, uma área que ela domina bastante. Ju, eu vou te passar a palavra para você se apresentar, né, trazer aí os seus conhecimentos para a gente. A palavra é sua, Ju. A todos os presentes, é um prazer estar aqui com vocês, espero que todos estejam aproveitando a oportunidade aí no Congresso. Eu sou Juliana e hoje vou trabalhar aqui com vocês o software VozViewer, para a gente tentar identificar com o software, ou a partir do software, alguns pontos de acesso para pesquisas no futuro de vocês. Um pouquinho sobre Juliana para vocês. Eu me graduei, especializei e fiz mestrado em administração, cada um em um ponto do país. Eu fiz a graduação e especialização na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, fiz o mestrado na Federal de Sergipe e agora estou fazendo doutorado na Federal do Paraná. Além disso, eu sou tutora em um MBA de Gestão Estratégica de Cooperativas, então trabalho um pouquinho com esses temas, mas especificamente minha área de pesquisa é empreendedorismo, inovação e pequenos negócios. Aí vocês devem estar se perguntando, e o que você está fazendo na administração pública? Então, tem um pouco de expertise aí na questão da revisão sistemática, estudos bibliométricos, e aí o meu intuito aqui hoje é compartilhar esse conhecimento. Atualmente, eu estou focada nas pesquisas sobre aspectos psicológicos e emocionais na perspectiva do empreendedorismo humanizado. Então, qualquer coisa nesse sentido também a gente pode trocar figurinhas, e aí está meu contato, e-mail, telefone, vocês podem me acessar por esses canais. Bem, pessoal, qual vai ser a nossa agenda para hoje? Eu deixei poucos pontos, porque o software ele é um software muito fácil de manusear, e só que os que se antecedem a esse manuseio, ele talvez deixe um pouco de implicações. Então, eu fiz uma agenda para a gente tentar cobrir de forma bem generalista o máximo que a gente conseguisse. Então, distinguir primeiro o que é bibliometria, o que é revisão sistemática, apresentar para vocês o software, apresentar um pouquinho da base de dados, falar um pouquinho dela, e as buscas de dados para explorar, tipo, passo a passo, o que devemos fazer e como devemos fazer, e como analisar os dados aí no software. De modo geral, a oficina tem por objetivo explorar as funcionalidades do VozViewer e auxiliar os participantes em identificar os pontos-chave na produção científica, por meio de rede de coautoria, de cocitação, de acoplamento bibliográfico. Então, o software ele dá essas possibilidades, e eu vou aqui, na medida do possível, transmitir esse conhecimento para que vocês consigam explorar essas funcionalidades de forma mais profunda nas pesquisas de vocês. Bem, a nossa oficina ela está projetada para 45 minutos, justamente porque muitas das coisas que nós vamos apresentar aqui para vocês, introdutórias, vocês vão precisar de se desenvolver, se aproximar do software, vocês vão precisar mexer realmente para conseguir avançar. Mas um ponto importante antes de começar a usar qualquer que seja a ferramenta de análise de dados, é importante a gente distinguir que tipo de pesquisa a gente vai fazer. E muitas das vezes nós caímos na armadilha de entender que bibliometria é a mesma coisa de revisão sistemática. Embora sejam parecidas, elas têm funcionalidade diferente. A bibliometria é um método que introduz objetividade na avaliação científica. Então, você consegue fazer de forma muito simples uma bibliometria usando possivelmente, ou principalmente, a Web of Science. Então, a Web of Science consegue dar para vocês um trabalho de bibliométrico, porque ele consegue mostrar o índice
partindo daquela lei da bibliometria ali de 80/20, os entes mais citados, as instituições, os journals mais ranqueados na área. Então, vocês conseguem fazer isso, porque a bibliometria ela vai trazer dados bibliométricos descritivos para a gente entender como é que o campo está estruturado. Então, ele pega ali publicações disponíveis nas bases de dados, né, das bases de dados relevantes. Então, na nossa área, a Web of Science, a Scopus são bases renomeadas e de maior acesso em contexto mundial, e ele consegue ali lhe gerar gráficos e possivelmente esses gráficos vão te estruturando em relação ao conhecimento daquele campo que você está investigando. Então, à medida que você consegue olhar para essa produção, você consegue identificar as redes de relacionamentos e os interesses comuns dos autores dentro dessas redes. Então, quando vocês for pensar em usar um software, nesse caso nosso, o VozView, diferencie o que vocês vão fazer. Ele pode nos auxiliar tanto na bibliometria quanto na revisão sistemática, mas entendam que são conceitos e tipos de pesquisa diferentes. Então, se eu for pensar na bibliometria, eu tenho que usar ali aquelas leis da bibliometria, todas aquelas que estrutura o desenvolvimento da biometria e usar o software para análise dos dados de forma mais aprofundada. Isso é um upgrade ali na tua pesquisa. Bem, e revisão sistemática? O que seriam as revisões sistemáticas? São estudos que sistematizam o corpo que já está existente na literatura. Nós podemos partir de dois pressupostos. Vamos fazer uma revisão sistemática porque o tema já é maduro, ou precisamos fazer uma revisão sistemática porque o tema é emergente. Ainda que seja assim, o nosso maior desafio é sintetizar e identificar avanços para a construção do campo dentro do tema que nós estamos investigando. Então, a nossa contribuição aqui na revisão sistemática, ela é muito mais profunda, porque nós temos que sintetizar esse conhecimento e apresentar ali as lacunas contraditórias, lacunas saturadas, apontar um direcionamento futuro. O objetivo aqui é consolidar o que já tenho, apontando direções futuras. Então, diferente da bibliometria, que é extremamente descritiva, a revisão sistemática é mais profunda e ela avança o conhecimento no sentido, temos esse campo, consolidamos, sintetizamos, esse é o campo. E agora, a partir disso, para onde vamos? Um ponto aqui que é interessante destacar é que as revistas, tanto nacionais como os journals internacionais, eles estão tendo assim muita restrição contra a revisão sistemática para a publicação. Por quê? Justamente pelo fato de nós estarmos habituados a desenvolver revisão sistemática de forma descritiva. Então, eles, quando dentro do foco do journal aceita, que está sendo mais difícil, eles ainda exigem que não seja assim. Então, se você for assim, você já vai parar ali no desk. Então, o software ele vai te ajudar quanto a isso, porque ele vai estruturar uma rede, e você, a partir dessa rede, vai ler, aprofundar o conhecimento e propor as direções futuras ali para o campo. Bem, em relação ao software em si, o software ele foi desenvolvido por Van e por Walter em 2010, e ele permite a criação de mapas dentro da literatura que já está publicada. Ele é capaz de analisar diferentes tipos de dados bibliométricos, mas ele tem algumas restrições. A primeira restrição dele é que ele lê muito bem dados da Web of Science, da Scopus, da PubMed e do Lens também. Porém, outras bases de dados, a depender do formato, ele fica com análise muito restrita. Então, eu vou usar hoje com vocês o formato de extensão TXT. No TXT, dentro da base da Web of Science e também da Scopus, ele tem uma disponibilidade de análise mais ampla. Porém, se eu for juntar as duas bases, por exemplo, Web of Science e Scopus, ele pode me dar alguma limitação, e isso vai depender da forma como eu vou analisar. Eu não consegui, até hoje, juntar outras bases que não as mesmas propostas pelo software. Isso é uma restrição do VozView. A gente pode usar ele juntamente com outro software, por exemplo, o Bibliometrics, para complementar a análise, mas isso parte da perspectiva de cada pesquisador, isso é uma escolha. Hoje aqui nós vamos trabalhar exclusivamente com o VozView. E uma coisa bem interessante no VozView é que ele é gratuito, então vocês conseguem entrar no site do VozView, fazer download da versão mais atual,
e tem também a opção de ter o software, usar o software de forma online, e dentro também dessa interface aqui, dessa extensão, a gente consegue entender um pouco sobre o software, o que é que ele faz, como que ele faz. Existe também aqui dentro dessa plataforma um manual para vocês entenderem o que é cada coisa, como é cada coisa. Então, ele é um software tipo de open science e ele nos ajuda na compreensão inicial. Então, todas as vezes que vocês tiverem alguma dúvida, em relação ao software, entre na plataforma, vai no manual, isso pode te auxiliar, né, no decorrer da pesquisa, no decorrer das ferramentas de análise da pesquisa, porque na análise em si vai ser um conhecimento seu, um conhecimento prévio seu sobre o campo que você está investigando. Eu trouxe aqui, ó, essa visualização que é direto da plataforma do VozViewer. Então, ali ele te dá os highlights ali, né, que são os pontos em destaque, quais são as bases que ele aceita, que ele consegue fazer a leitura, e quais são as extensões, o que ele faz. E aqui, dentro desse ponto, a gente consegue ir em cada ponto e olhar como esse ponto funciona. Então, eles vão dar dentro dessa extensão, eles vão oferecer ali como se fosse um sumário do que podemos fazer e de que forma podemos fazer. Eu trouxe, por exemplo, para exemplificar o que eu estou dizendo, uma questão da visualização das saídas, né, do output ali do software. Então, a gente consegue dar zoom no software ali. Os mapas que são gerados, nós conseguimos tirar print deles e salvar ele já vem com a fonte do VozView, tudo junto. Nós conseguimos também, pelo modo de visualização, olhar, por exemplo, pela a questão da densidade, qual a tendência cronológica do tema de pesquisa. Então, o software ele tem técnicas avançadas de leitura, de leitura, de programação, e ele nos permite essa análise, uma análise muito próxima que diríamos assim, 99% de assertividade. Eu já fiz testes com o software para saber sobre ocorrência de citação de autores, e eu consegui identificar, mesmo que já tenha feito antes a análise, que ele realmente responde aquilo que foi pré-determinado dentro da discussão. Então, é um software bem completo em relação a isso. Bem, o que nós precisamos fazer para usar o software VozViewer? Eu só preciso dominar o VozViewer? Não, você precisa dominar outras coisas também. Por exemplo, as funcionalidades da Web of Science. Então, você precisa ter um desenho de pesquisa claro, ter uma pergunta de pesquisa clara, e uma coisa muito interessante é o string de busca, né, que algumas pessoas chamam aí de chave de busca, ou palavras-chave para busca, coisas desse tipo. Eu costumo usar um método que eu denominei TTM, que é tentar, 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 se não der certo, modificar. Então, assim, eu vou tentando algumas chaves para ver a abrangência do campo e, a partir do que a base retorna, eu vou aprimorar, desenvolver e aplicar dentro do software. É importantíssimo dentro disso garantir a replicabilidade do estudo, isso já pensando na publicação. Então, sugiro vocês usar, por exemplo, o fluxo de Prisma, que é um fluxo que determina desde o momento que você começa a acessar até o momento que você faz análise em todos os dados. Isso é ligado ao VozViewer? Não, isso é um processo à parte, que você precisa fazer para ter os dados para se tratar dentro do VozViewer. Então, vocês precisam ali acessar o Web of Science, tem aquelas questões pontuais, que também aqui não é a questão aqui hoje, mas se não estiver dentro da rede da federal, de alcance da Web of Science, precisar no acesso ao CAF, outros chamam de café, e todos esses pontos, porque dali você vai extrair os dados para tratar dentro do VozViewer. Então, escolheu aí teus termos de busca, realize a busca. Eu sugiro sempre fazer a busca no modo avançado, porque aí você cobre a completude ali da base. Um outro ponto
extremamente importante é que, por exemplo, em análises bibliométricas, que ele requer apenas uma descrição do campo, nós pegamos os dados ali, fazemos um filtro bem inicial mesmo, muitas das vezes nem cortando o ano e todas essas coisas, porque teríamos que posteriormente justificar. Faríamos um filtro ali de artigos, tiraríamos ali os artigos de congressos, os artigos, os editoriais, e aí, dali, nós já avançaríamos para as redes, né, os autores mais citados, os journals mais bem pontuados, e conseguiríamos já ir desenhando essa rede. Mas, por exemplo, se nós quiséssemos uma análise mais lapidada, eu diria até talvez mais profunda, que seja inclusive para sistemática, para revisão sistemática, baixe a base de dados no formato ali de CSV, né? Baixe os dados, jogue na planilha do Excel, trate esses dados. Liana, mas eu tenho mil artigos, 1000 títulos. Você não vai ler os 1000. Lê o título desses 1000 artigos, lê as palavras-chave deles e, em dúvida, lê o resumo. E ver se todos esses títulos e todas essas palavras-chave estão aderentes com o teu desenho de pesquisa, com o teu objetivo de pesquisa. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês hoje, trabalhar com vocês, Entrepreneurial Passion. Então, quando eu baixo a base de dados que estão relacionados a Entrepreneurial Passion ou paixão empreendedora na tradução, se eu for estudar, por exemplo, emoção empreendedora, eu vou tirar esse estudo dos meus dados, porque eu entendo que quando eu estudo emoção, eu estou avançando para além da paixão empreendedora. Então, eu vou tirar. Um exemplo, né? Eu poderia tirar. Se aparece, por exemplo, algo relacionado a paixão no ambulatório no ambulatório de ensino, eu vou tirar porque eu estou trabalhando paixão empreendedora, certo? Então, eu faço todo esse tratamento. Feito isso, geralmente com essas combinações binárias, né? 0 e 1, coloca 1 combina ou 0 não combina. Pega todos que combina, todos os títulos, faz a chave, joga a chave de novo e completa na Web of Science, e aí você ranqueia só os artigos que você julgou ser para você útil para a análise. Como eu faço isso, Juliana? É uma combinação muito simples ali, é a mesma coisa como você faz com a chave para busca avançada. A diferença é que, em lugar dos termos, você vai usar os títulos do artigo. E quando tiver, por exemplo, sinais de underline ou sinais de interrogação, você irá remover, porque a busca ela não vai, a base ela não vai conseguir replicar esse dado se ele tiver com esse como diríamos, esse sinal, né? Ele vai dar um erro, porque ele não vai reconhecer isso como um padrão. Então, você precisa retirar, mas funciona. Eu já busquei dessa forma mais de 150 títulos e funciona super bem, isso especificamente na Web of Science. Bem, mas e o que eu consigo fazer a partir disso? Então, eu já sei que eu preciso ir ali na Web of Science. Vocês viram também que eu consigo ir na Scopus, PubMed, no Lens, mas eu aqui vou falar da Web of Science. Então, eu consigo ir na Web of Science, eu já extraí quais são os artigos, documentos que me interessam, aquele campo que me interessa, eu já fiz o download daquilo, de tudo aquilo, no formato que eu quero analisar. É TXT, é RIS, é CSV, como é que você vai usar isso? Isso é uma escolha sua. Eu gosto de usar no TXT, porque eu gosto de fazer análise de termos, então é importante, quando eu trabalho para mim, trabalhar no TXT, eu acho ele mais abrangente para análise de termos, porque aí eu pego sinônimos e todas as outras coisas, talvez, me parece, posso ser leiga, estar errada, mas me parece que é mais completo nessa direção. Eu consigo fazer ali a cocitação, a coautoria, o acoplamento bibliográfico, a concorrência de termos, de palavras-chave. Nas palavras-chave, eu consigo olhar as palavras-chave que está citada, as palavras-chave citadas pelos autores, ou as palavras-chave entendidas como replicadas pelo próprio software. Então, entenda, quando a gente vai olhar as palavras-chave do trabalho, às vezes as palavras-chave é citada pelo autor, mas às vezes é uma indicação do journal, então o software ele faz essa diferenciação.
nós conseguimos baixar aí os mapas de rede, que é gerado pelo software. Então, a gente consegue fazer um screen de todas as imagens. E uma sugestão aqui, de quem já apanhou bastante, eu baixo aquela análise, aquela imagem, faço análise dela. Porque quando você baixa todas as imagens, você se perde no que você estava avaliando. Então, eu baixo uma, faço o download ali e já analiso. Estou fazendo a análise de coautoria de termos em resumos. Então, eu baixo a imagem, coloco ela e já faço a análise em cima dela. E assim vou fazendo com todas as outras coisas. Outra coisa também que eu acho legal, que é uma funcionalidade do software, é ajustar as cores e o formato ali do mapa. Eu não mexo nas cores, eu acho as cores padrão bem legal, bem interativas, geram um mapa bem legais. Eu geralmente mudo ali, às vezes, o formato da, da, da rede. Então, às vezes ela vem em círculo, eu coloco em retângulo, porque aí, para mim, conseguir enxergar melhor o mapa. Mas, geralmente, para a publicação, eu sempre deixo ali no formato original do software. Bem, entrar no software, eu quero deixar claro, esclarecer da melhor forma possível o que é cada coisa e como fazer cada coisa. Então, o que seria as cocitações ali? E se essa análise dentro do software ele vai analisar, verificar os artigos que regularmente são citados juntos. Então, pode ter uma similaridade ali entre essas duas publicações, e isso vai gerar um cluster, vai gerar uma rede que está ligada ou não dentro do campo que você está investigando. Também podemos fazer um acoplamento bibliográfico, que aí nós temos os artigos que citam os trabalhos iguais. Então, nós temos um artigo que cita João, o artigo 1 cita João, o artigo 2 cita João, então aí nós temos uma associação de duas publicações, artigo 1 e artigo 2 citando João. Isso na medida de que nós já reconhecemos quais são os autores que são ali preponderantes dentro do campo. Então, isso é algo meio estático e faz referência ali aos autores que estão envolvidos dentro desse campo que você está analisando. Isso condiz à realidade real, condiz à medida que o quanto que foi clara e abrangente a tua chave de busca para amparar todo o campo que você está investigando. Bem, essa análise ali de coautoria é uma medida de colaboração que é ali reforçada reavaliada dentro da força que tem os laços. Então, à medida que o autor é citado, existe uma co-ocorrência daquele autor, o laço vai se fortalecendo e vai gerando um cluster. Então, quanto maior o nó ali, mais forte é aquele cluster. Por exemplo, em relação à análise de co-ocorrência de palavras-chave, a mesma ideia. A diferença aqui é que nós mudamos o foco da análise, aqui nós estamos olhando para as palavras dentro do tópico. Isso nos consegue levar para o desenvolvimento conceitual do tema que nós estamos investigando. Inclusive, olhando a tendência dele num certo período, né? Tipo, acho que os últimos 3 anos. Então, a gente consegue olhar para essa tendência e vislumbrar dentro desse campo da onde ele partiu, como ele se desenvolveu e para onde é a tendência dele continuar evoluindo. Para além do software, olhando assim para análise bibliométrica, porque se você for partir do VozView para fazer uma análise bibliométrica, por exemplo, você vai ter que olhar indicadores de qualidade científica e de impacto. Então, olhar ali quais são os journals, né? Eu sempre parto da lei 8020, que é os 20 mais citados, que representa a amostra. Então, qual é o impacto daquela publicação científica. Então, os 20 journals mais citados vai estar ali entre a publicação que nós diríamos assim, a nata da publicação. E ali nós temos os journals mais relevantes para o campo, onde é que se desenvolve. Então, nós conseguimos, a partir disso, investigar, explorar esses journals. Também, o software... uma questão. O software faz isso? Não. A base de dados faz isso. A base de dados que vocês vão investigar faz isso. Mas é importante que, se vocês forem fazer uma análise bibliométrica, vocês acrescentem esses pontos para dar robustez e solidez nos dados do VozView. Porque quando vocês buscam aqui os indicadores de qualidade científica e de impacto, e eles te darem ali os 20 donos mais relevantes da área, quando você vai buscar a coautoria no software VozView, você vai olhar que esses coautores estão publicando dentro disso. Então, isso dá
veracidade, se dá validade para os teus dados e confiabilidade para os teus dados. E nesse outro ponto também, indicadores de associações temáticas. Então, veja, quando você abre ali os dados que você buscou, as palavras, os temas que você já tem lido, que você já tem averiguado, quando você associa isso ao software e você vê, por exemplo, eu trabalho paixão empreendedor, empreendedorismo humanizado. Então, se eu vejo, por exemplo, orientação sustentável, gerenciamento sustentável de recursos, eu vou entender que aquela associação temática ela está coerente com o campo que eu estou investigando. Então, isso é importante para vocês conseguirem linkar as informações e dar. Aí nós chegamos no ponto central da oficina, os pontos de acesso, né? Quais são os pontos de acesso? Porque os pontos de acesso eles vão ali se formar como uma estrutura sólida para você ramificar. Então, meu ponto de acesso 1 é educação. Meu ponto de acesso 2 é, e assim a gente vai se desenvolvendo. Então, eu coloquei aqui para a gente umas questões que seria interessante a gente se perguntar quando a gente está fazendo essa análise dentro do VozViewer para a gente responder na discussão dos dados. Então, se eu estou fazendo análise de citação, quais são os autores mais influentes do campo? Quais são os journals que representam o maior impacto? Como eles estão distribuídos dentro do campo do conhecimento? Dentro quais são ali os journals que estão no mainstream do campo, né? Estão, no meu caso, no empreendedorismo, eles estão na psicologia, onde é que eles estão? Quais são os autores que são expert no campo? Quem mais publicou nesse campo? Quais são os artigos, os documentos mais citados? Qual é a lista recomendada para ler na área? Então, assim, qual é a lista que nós podemos oferecer a partir disso para que as pessoas que querem enveredar por esse campo consigam abarcanhar todo esse conhecimento? Então, como nós podemos recomendar isso? Em relação à constituição ali, qual a estrutura intelectual do campo? Como ela foi se desenvolvendo? Quais são os autores periféricos, os autores centrais? Como que o campo se difundiu na medida que o tempo se desenvolveu? Então, vamos pensar aqui na paixão empreendedora. Ela começou olhando para a paixão pelo trabalho, olhando para a diferenciação entre paixão obsessiva e harmoniosa, e avançamos para os tópicos, né? Tipo, para a educação, para a intenção, para alerta empreendedor. Isso à medida que o tempo foi passando. E chegamos no momento que nós estamos olhando para a distinção do indivíduo dentro desses aspectos pré-mencionados. Então, uma outra coisa importante para responder dentro da análise dos dados, olhando para os dados do output aí do VozViewer, é da onde vêm esses dados? Onde estão concentrados? Normalmente, estão ali no contexto europeu, no contexto norte-americano, mas isso a depender muito da temática. Por exemplo, Paixão Empreendedora vai estar muito bem estruturada na Europa e ali na China, qualquer coisa desse tipo. Então, isso vai nos dar alguns insights. Primeira questão é, esse tópico ele está sendo olhado nessa perspectiva. Então, quando nós vamos fazer a análise, iremos pensar contexto cultural, contexto geográfico, capital social, todas as outras coisas que influenciam o fenômeno. Então, é importante isso para incitar as novas pesquisas e dar direcionamentos mais precisos sobre essas novas pesquisas. No acompanhamento bibliográfico, nós conseguimos identificar a literatura mais recente, a abordagem teórica, a riqueza da abordagem teórica, porque, por exemplo, se eu estou falando, e aqui vou focar, sei que o foco do congresso é administração pública, mas a minha área de pesquisa é empreendedorismo, inovação em pequenos negócios, então vou focar nisso que vou falar com mais precisão sobre como olhar para isso dentro do software. Então, dentro da estrutura intelectual da paixão empreendedora, a riqueza de abordagem se concentra na intensidade da paixão, do ponto de vista de uma emoção positiva, tanto do ponto de vista numa emoção negativa. Então, eu preciso, enquanto pesquisadora, identificar essas abordagens, porque elas têm direcionamentos distintos. À medida que eu olho para isso, eu consigo diferenciar dentro da minha discussão para onde que o autor tal, por exemplo,
Cardon é uma autora principal na Paixão Empreendedora. Para que lado ela estuda? Qual é a corrente epistemológica dela? O Valerran era uma outra corrente. Para onde que ele vai? O que que ele investiga? Qual o contexto? O Shen, uma outra perspectiva, e assim por diante. Então, você consegue olhar por esses pequenos nichos e dar respostas abrangentes. Isso faz o teu trabalho rico com auxílio do software. O software faz isso para mim, Juliana? Não, ele não faz. Ele te dá uma estrutura, ele te dá redes e mostra como essa rede está estruturada. Você precisa olhar e avaliar essa rede. Um outro ponto também, uma outra pergunta é: há autores de diferentes áreas trabalhando junto? Então, autores de diferentes correntes estão trabalhando juntos ou eles permanecem isolados? Por exemplo, os autores de University State Florida, por exemplo, eles estão trabalhando junto com a Universidade Federal do Paraná ou a Universidade Federal de Sergipe? Como que eles estão trabalhando? Como eles estão articulando? Existe uma parceria? Quais são os grupos mais isolados? Onde que eles estão? E possivelmente olhar por que esses são isolados. Por que estão isolados do ponto de vista científico, né? Do ponto de vista da questão do desenvolvimento da pesquisa. Quais são os coautores mais citados? Quais são os papers deles internacionais que são mais citados? E em relação à concorrência de palavras-chave, eu acho aqui bem interessante. Isso aqui, na concorrência de palavras, nós conseguimos rastrear, a partir disso, uma estrutura, eu diria assim, até que precisa do campo. Não profunda, porém precisa. Não profunda por quê? Porque se eu vou analisar, por exemplo, a educação empreendedora, eu tenho várias outras nuances, né? Eu tenho a questão de gênero, eu tenho a questão de contexto social, eu tenho várias outras questões que estão dentro dessa dinâmica. Mas os termos, ele me dá os pontos de acesso, né? Que é o importante. Eles me dão um ponto de acesso para, a partir disso, eu evoluir. Então, vamos para a análise, né? A etapa da análise, para deixar claro para vocês aqui o que eu fiz para trabalhar com vocês. Então, eu usei a String Entrepreneur Patient, busquei ali os dados, exportei no formato TXT e vou olhar isso agora no software. Então, vou interromper essa tela, vou abrir a tela do software para a gente fazer a análise. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela cheia. Ju, tá me ouvindo? Sim. Você tem como virar para uma parede branca, que como no teu fundo tem acho que é uma janela, e está muito claro. É só um minutinho, deixa eu só... Eu vou fechar aqui meu áudio, eu vou fechar a janela, que talvez fique melhor. Pronto, vamos lá. Consegue ver a interface do software? Dá Alt Tab para ver se. Vamos lá. Ok, estamos vendo sim, Ju. Tá bom? Perfeito. Estamos vendo sim. Sim. Só está um pouquinho, mas como o software ele é muito pequeno, né? Se pudesse dar um zoom seria legal. Mas estamos vendo. Não consigo dar o zoom, mas Clica em assim... ocultar, Ju, aqui embaixo. Tem ocultar. Clica em ocultar nesse pretinho aí. Pronto, perfeito. Ok. Perfeito. Tá. Se vocês jogarem em voz viva aí também, vocês conseguem baixar rapidão e conseguem acompanhar. Como eu coloquei anteriormente, eu já fiz essa busca, porque, por exemplo, a Web of Science, ela funciona quando ela dá vontade de funcionar. Então, assim, para evitar alguma coisa, eu já baixei a base para analisar. Então, eu baixei aqui, eu vou em Create, né? Então, eu vou na lateral, para mim, aqui ele aparece na esquerda. Então, vou escolher o segundo ponto, Create a Map Based One Bibliographic Date. Então, eu vou criar mapas baseados em dados bibliográficos. Essa é a opção que eu vou marcar, que eu vou escolher. Eu vou escolher ali a leitura de dados bibliométricos oriundos da Web of Science, ou o Scopus, ou no caso de qual vocês forem escolher. Inclusive, ele suporta também dados que são extraídos do EndNote, e tem um outro também, gerenciador de referências bibliográficas, que ele suporta,
que eu me esqueci o nome, mas ele suporta também. E aí eu vou aqui escolher, que eu já fiz, né? Eu já baixei aqui. Eu vou escolher os meus dados, que eu já baixei em formato TXT. Então, já baixei aqui, direto da Web of Science, sobre paixão empreendedora, e vou baixar para olhar. Veja que agora, o software ele me oferece uma escolha, o que eu quero analisar. Então, se eu quero analisar qual a autoria de autores, e a unidade de análise ser autores, ser as instituições, os países. Então, eu vou colocar aqui, ó, concorrência, e vou colocar concorrência de palavras-chave. Então, ele tem a opção de concorrência de autoria, de palavras-chave, de citação, de acoplamento bibliográfico, de citação. Eu vou colocar esse primeiro para a gente começar a fazer um teste. Então, vou colocar concorrência de palavras e todas as palavras. Então, vou para o próximo. Veja, o software ele vai te dando os cortes dentro dessas escolhas. Então, o mínimo de ocorrência para essa escolha que eu fiz, 5 ocorrências. Então, o software ele já fez uma combinação, usando o algoritmo, ele já fez uma combinação a partir dos termos que eu tinha. Então, ele encontrou dentro dos meus termos 2.218 termos. Desses 2.018 termos, ele vai considerar 205 nesse primeiro momento, porque ele vai considerar os termos que repetiram no mínimo 5 vezes. Então, para aparecer aqui, o termo ele precisa ter repetido pelo menos 5 vezes. Eu posso modificar? Vocês podem. É recomendável? Não, porque isso ele já faz essa quantificação a partir do dado que ele recebeu. Então, ó, o número de palavras selecionadas, de termos, foi 205. Então, eu tinha 1.000 e pouco, 2.000 e pouco, ele voltou para 205 para fazer essa análise. Olha, nessa tela, ele vai me dando todas as palavras e a força de todas essas palavras que tem dentro desse campo. Tanto a força do link, quanto a ocorrência da palavra. Então, naturalmente, por exemplo, paixão empreendedora são as palavras com mais ocorrência e com a maior força no link também. Uma coisa interessante aqui é que nós podemos retirar palavras que, na nossa perspectiva, não agregam, é sinônimo, ou é palavras que nós diríamos secundárias, por exemplo, escala. Escala é uma palavra secundária. Por que o software ele identificou essa palavra? Ela se repetiu nessas citações ali das palavras-chave. Então, ela apareceu dentro e ela vai ser repetida pelo software. Por exemplo, o modelo também. Então, você tem a opção de tirar essas palavras que são sinônimas ou que elas, por exemplo, apresentam meta-análise, tipo método de análise. Vou retirar porque isso não representa a difusão do campo, e sim dos métodos que está sendo usado dentro desse campo. As outras coisas, eu vou deixar aqui todas as coisas para a gente gerar um mapa bem bonitinho, e daí, mas é possível fazer essas modificações. Então, nessa primeira análise aqui, bem, olha, as imagens ficam bem legais, assim, eu gosto bastante, porque fica bem interativo. Veja, por exemplo, aqui, ó, Entrepreneur Patient, que está nessa cor azul, é notadamente o nó mais forte dentro dessa rede. Por quê? Porque foi o termo que nós utilizamos. Mas veja, como que ele está ramificado com todas as outras cores. Apesar de nós termos, vamos clicar aqui no lado esquerdo do software, na aba itens, e ele vai me dar quantos clusters eles geraram, que são as cores. Então, nessa análise aqui, ele me gerou 7 clusters. Então, o azul, o verde, o roxo, e a gente vai conseguindo identificar a proximidade desses clusters. E para fazer essas análises, o que é mais interessante que eu sugiro? Você abre esse ponto de itens e olha cada cluster. Por exemplo, no cluster 1, para mim, aqui, ele aparece efeitos afetivos, teoria dos efeitos afetivos, burnout, conservação, modelo dualista da paixão. Eu já entendo isso, porque eu já tenho uma leitura do campo. Então, eu já entendo que o modelo dualista, na perspectiva de quem está estudando, emoção, persistência empreendedora, sucesso empreendedor. Então, veja que todos esses termos que ele vai me dando no cluster 1, ele tem uma similaridade. Ou seja, o que nós precisamos entender dentro de cada cluster? Qual é a perspectiva que nós temos
dessa estrutura teórica aqui. Então, se eu estou aqui, vamos pensar, eu estou aqui falando de teoria da afetividade, de consequência, decisão de mercado, modelo dualista da paixão, persistência, sucesso empreendedor, medo do fracasso, teoria da identidade, paixão harmoniosa, aspectos afetivos da paixão. Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender aqui que eu estou olhando na perspectiva de afeto na paixão empreendedora. Os aspectos de paixão para a performance, para o sucesso e para o desenvolvimento do empreendedorismo. Aí eu vou ali e denomino esse ponto de acesso. Então, eu vou olhar para, por exemplo, performance empreendedora, né? Desempenho empreendedor. Ou tipo sucesso empreendedor. E aí eu vou olhar dentro disso a teoria de afetiva de eventos, eu vou olhar a paixão harmoniosa obsessiva, eu vou olhar a persistência, a autodeterminação, eu vou olhar o ajuste no trabalho, a satisfação no trabalho, porque todos esses itens estão clusterizados, está aqui, ó, está junto. Está junto aqui nessa coisa, nesse primeiro cluster. E aí nós conseguimos fazer uma análise dessas concorrências de palavras aqui. Bem, uma outra coisa que nós conseguimos fazer é, para ter uma melhor visualização da imagem, é colocar aqui, ó, dessa forma. E aí eu consigo ver claramente cada discussão, né? O que está em azul, o que está em vermelho, e aí eu vou clicando e vou olhando como ele se interliga. Então, quando eu olho aqui a autoeficácia como um nó muito forte, então, a autoeficácia é um nó muito forte. Quem está estudando a autoeficácia também está estudando intenção, está estudando impacto na educação, está estudando autoeficácia empreendedora, prática deliberativa, educação empreendedora. Então, quem está estudando autoeficácia possivelmente está olhando para a intenção, para o impacto, para a educação, porque são os termos que mais aparecem aqui. Inclusive carreira, né? Apesar de não estar no cluster aqui, carreira, ele está ligado. Por que ele está ligado? Porque quem vai estudar carreira empreendedora vai sair da intenção, vai sair da autoeficácia, vai sair da educação. Então, esses são os determinantes para formar a rede, certo? Então, eu consigo fazer isso. Eu consigo também modificar as cores. Tá, isso aqui é questão de aparência. Normalmente, eu não uso isso. O máximo que eu uso é essa questão do formato da imagem, que é para ter uma melhor visualização. Vamos novamente fazer uma outra análise. Então, vocês vão clicar em Create ali, e na terceira opção, Create Map Based on the Text Date, e vocês vão criar mapas a partir dos textos dos dados. Então, vocês vão clicar nesse ponto, e aí vocês vão dizer de onde que está vindo a tua base. E o software ele vai te dar qual é o arquivo que ele suporta. Ele vai te direcionar nesse aspecto. Eu vou clicar aqui na Web of Science, né, que eu estou usando dados exportados da Web of Science, e vou colocar aqui meus termos. E vou avançar. Aí tem uma opção, escolha o teu recorte aqui, né? Escolha o que você quer fazer. Eu quero olhar todos os títulos e todos os abstracts, ou eu quero olhar só o título ou só o abstract. Qual é o corte que eu quero fazer? Normalmente, é interessante olhar o título e o resumo, né? O abstract ali. Por quê? Porque ele representa a essência do trabalho. Então, vamos clicar aqui em título e resumo para a gente olhar como vai ficar essa análise. Ele vai extrair os termos, né? E agora, para fazer essa análise, e a gente vai olhar qual é a indicação do software. Ele diz que para essa análise que eu quero fazer agora, as palavras elas precisam correr no mínimo 10 vezes para aparecer dentro do mapa. Então, ele identificou 9.075 termos. Olhando para isso e fazendo um corte somente para os 10 termos, para os termos que se apareceram 10 vezes, ele fez o corte para 261 termos. Então, são esses 261 que nós vamos levar para a segunda etapa. Tá, desses 261 termos, o software, ele faz isso para você. Ele vai ranquear qual é os termos
mais bem calculado em questão de score, de força do link. E dos mais citados, ele vai tirar desses aí, ele vai considerar os mais relevantes, os que estão dentro da categoria de 60% do ranqueamento. Então, dos 261, os 60% mais bem ranqueados vai aparecer no nosso mapa. Para essa análise, nós ficamos aqui com 157 termos para gerar o mapa de rede. A mesma coisa da outra análise, não vai mudar. Você consegue tirar as palavras sinônimas, as palavras que são secundárias, você consegue fazer isso nesse momento aqui. Você consegue também fazer uma análise nesse momento aqui sobre esses pontos de qual é ali a relevância daquele termo dentro da ocorrência que ele está acontecendo. E aí a gente clica em Find ali, que finaliza o termo. Veja que aqui nós tivemos uma modificação. Nós tivemos aqui, neste momento, ó, menos clusters. Agora, lá atrás, na análise das palavras-chave, eu tinha 7 clusters. Agora, na concorrência de termos, eu só tenho 3 clusters. Por que, Juliana? Porque aqui nós estamos olhando os termos que ocorreram dentro dos estudos, especialmente dentro do que você está olhando. Não tem aqui todas as palavras-chave que são colocadas, porque as palavras-chave elas vai dando um afinamento ou um distanciamento, mesmo que breve, do campo, então pega muita coisa. Aqui vai pegar a essência, né? Vai pegar a essência do que está escrito. E nós temos 3 termos, 3 clusters. E como você vai fazer essa análise? Dentro de cada cluster. Cluster, veja aqui, vai partir de Venture, possivelmente contexto de Venture Capital. Deixa eu olhar aqui onde é que ele está. No cluster 2, ação. Deixa eu só conferir. Tá, ele está no contexto de Venture. Por que ele está no contexto de Venture aqui? Possivelmente porque as pessoas que estão, os autores que estão trabalhando aqui nesse cluster, ele está olhando para a questão de produto, de investidor, de mercado, de ideia de negócio, de tomada de decisão, de estratégias aqui, né, de estratégia. Então, veja que o cluster por si só, ele vai nos mostrar qual é a indicação que nós precisamos ter para fazer uma análise dele. Então, se eu estou olhando aqui para a paixão empreendedora, eu tenho que entender que nesse cluster o pessoal está falando sobre a questão de foco no time, não na individualidade, na maior das partes. Eu estou olhando para o contexto de indústria, eu estou olhando para o contexto de venture capital, de fundo de investimentos. Então, a paixão empreendedora, nessa perspectiva aqui, está dentro do contexto de venture capital, e possivelmente os autores aqui vai estar dentro dessa abordagem teórica. A mesma coisa é aqui, no contexto vermelho. Quem está trabalhando, por exemplo, eu deveria ter tirado aqui hipótese, mas vamos considerar o segundo ponto aqui, que seria, deixa eu ver, estudantes. Então, a maioria dos estudos que estão trabalhando paixão empreendedora nesse campo está trabalhando na perspectiva da educação. Então, educação empreendedora, intenção empreendedora também, deixa eu ver o que mais pode aparecer. Alerta empreendedor, vai trabalhar muito a questão, aqui porque está aparecendo muita questão de a moderação, o papel moderador, o papel moderador da paixão nesse contexto, dentro do contexto da educação empreendedora, da intenção empreendedora, e assim sucessivamente. Bem, na parte superior do software, nós temos visualização de redes, overline visualization e densidade da visualização, density visualization. Então, assim, nessa questão do segundo ponto, que é a visualização que vai aparecer para vocês, overline visualization, vocês vão conseguir identificar a tendência do estudo, como eles saíram e para onde estão indo. Em 2019, você vai olhar para o cluster, aqui, mais um azul mais escuro. Em 2022, ele vai estar aqui no amarelo, que é a tendência seguinte. Então, eu vou entender, olhando para isso aqui, que os estudos de paixão empreendedora, olhando para essa análise, né? Os estudos de paixão empreendedora sobre essa análise que eu estou fazendo aqui, começaram ali a discutir, vocês conseguem, clica em cima do nó, vocês conseguem ter uma análise mais clara do que está
do que está acontecendo. Então, no início ali, começaram a estudar paixão empreendedora, não começaram a estudar, me corrigindo, que os estudos de paixão empreendedora começaram a se destacar de forma mais atenuante dentro das publicações, as ideias centrais eram olhar para a questão do valor, do crescimento, do crescimento econômico, desempenho econômico do empreendedorismo, das questões de mudanças, das decisões de mercado ou de decisões, tomada de decisão dentro do empreendedorismo, as motivações, as habilidades dos empreendedores, por exemplo, olhando para essa perspectiva do contexto de venture capital, olhando para habilidades, a questão da persuasão e todos esses pontos. E aí você consegue identificar que aqui a tendência de estudos para a paixão empreendedora é olhar a intenção empreendedora, olhar o que faz a pessoa empreender na perspectiva da paixão. Então, a paixão empreendedora influenciando a intenção. Então, isso consegue levar você para essa análise, certo? Pessoal, basicamente... um outro ponto, para finalizar aqui para vocês, é que vocês conseguem baixar essa imagem. Então, vocês vão aqui na lateral esquerda do software e vão clicar em Screenshot, e daí você consegue baixar essa imagem em formato de PNG. Fica uma imagem muito boa, assim como está apresentando aqui. Também dentro do software você tem um manual e você tem a instrução sobre como trabalhar com o software. Você pode também salvar essas imagens dentro do software. Não, eu prefiro salvar externo, mas também é possível fazer essa análise, certo? E aí, vocês conseguem trabalhar isso em qualquer tópico que vocês desejarem. Então, assim, é um software muito tranquilo, ele é muito, muito fácil de manusear, ele é um software complementar, ele é para você olhar o ponto de acesso. Então, se eu fosse falar para vocês aqui, Juliana, um ponto de acesso dentro da paixão empreendedora, intenção empreendedora, educação empreendedora, emoção no empreendedorismo, que eu não tirei o tópico, então, emoção no empreendedorismo, eu determinaria esses 3 pontos de acesso, e dentro desses 3 pontos de acesso, eu ia olhar para os pequenos nós. Eu tenho aqui um grupo que está trabalhando tecnologia. Então, dentro do pequeno nó de tecnologia, eu vou olhar para esse nó. Eu consigo também, apesar do nosso tempo já estar avançado, mas eu consigo lá atrás, nessa análise aqui, olhar para os autores, né, do campo. Então, os principais autores do campo. Deixa eu ver, citação de autores. Então, vamos ver aqui, para rapidão, fazer bem pequenininho. Olha, bem pequenininho, como eu disse para vocês, olha, dentro do campo de paixão empreendedora, o proponente aqui, ó, é a Cardon, e ela está ligada com todos os campos. Mas eu, como conheço o campo, eu entendo por quê, porque foi ela que propôs o conceito. E aí ela vai junto com esse aqui. Por que vai junto com o RU? Porque o RU vai trabalhar o ajuste no trabalho, e assim sucessivamente. Então, esses autores são aqui os proponentes do conceito. Eu fiz uma análise bem simples aqui, por conta do nosso tempo também, mas esses os pontos que vocês conseguem acessar. Então, aqui em criar, vocês vão conseguir olhar para todas essas análises e fazer isso a partir desse acoplamento bibliográfico, dessas concorrências. Vocês conseguem ver países, né? Eu vou colocar aqui países, para a gente ver o que temos de países. Veja como o campo se estrutura. Como eu disse para vocês, olha, o cluster que mais publica sobre paixão empreendedora é Estados Unidos, seguido pela China e depois Inglaterra, aqui. Temos Alemanha, Tailândia e todas as outras. Então, assim, temos aqui estudos no Irã, que está bem desconexo dos outros, assim como da Coreia do Sul, está bem distante. Então, é importante ir lá nesses artigos e olhar quem é que está estudando isso e por que esse câncer está tão distante dos outros, qual é a perspectiva e todas as outras coisas. E aqui também, ele vai mostrar a tendência dos estudos para outros países. Então, as pesquisas de paixão empreendedora, elas estão avançando para os Emirados Árabes, e para a Índia, para o Paquistão, inclusive aqui para o Brasil. Então, e aí você pergunta, Juliana, você como pesquisadora de paixão, é verídico? É verídico, nós já temos aqui 3 universidades que estão focadas no estudo de paixão empreendedora. Então, nós temos, no mínimo, 3 pesquisadores aqui, são 3 no Brasil, discutindo paixão empreendedora. Então, isso aqui está coerente com os dados
dos quais eu conheço sobre paixão empreendedora. E vocês podem fazer isso com qualquer que seja o termo de busca que vocês visualizarem, certo? Eu vou interromper aqui e sigo para finalizar, pessoal, para agradecer pela participação de vocês aqui. Espero ter contribuído de alguma forma para as pesquisas futuras de vocês, focado muito aqui na perspectiva acadêmica, e talvez muitos de vocês sejam da perspectiva mais de mercado, mas focado em desenvolver pesquisa, porque, querendo ou não, vocês necessitam fazer isso. E essa é a minha contribuição. Eu não sei se vocês conseguem interagir, mandar perguntas. Eu acho que ainda temos 5 minutos para isso. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Oi, Ju, consegue sim, só um minutinho. Eu estou com duas telas aqui, uma das telas onde eu consigo ver o pessoal, só um segundo, caiu aqui a minha conexão, para eu ver as perguntas, né, do pessoal aqui, só um pouquinho, que eu já... E aí, para mim passar para você aqui, tá? Só um segundo. Certinho. Então, deixa eu só, estamos entrando aqui na sua apresentação. Só um pouquinho. Atividades. Aqui, deixa eu só ser pronto. Agora sim, estou acessando aqui. Fica aí, por favor. Vou acessar os comentários, porque aí eu consigo interagir para você. Vamos lá. Pessoal, o chat da plataforma aqui, vocês podem colocar as perguntas, tá? Que vocês quiserem. A gente está aqui eu passo para a Juliana toda a pergunta aqui para vocês. Ó. Podem adicionar os questionamentos, dúvidas que vocês tiverem. Até porque, gente, a revisão sistemática, a gente sabe que hoje o que se mais discute hoje é sobre revisão sistemática, integrativa e tudo, mas toda essa sistematização da busca dos artigos nas plataformas, até você chegar numa consistência teórica realmente legal, bacana, tem tudo um passo a passo. Então, e isso nem todo mundo consegue fazer isso. Juliana conseguiu entender isso muito bem, né? E aí a gente, um dos motivos de eu ter trazido ela para cá hoje, porque em todas as disciplinas que vocês, quem está cursando mestrado, doutorado, professores, olha, a gente precisa entender como que está discutindo temática X, Y, Z na literatura. Como é que estão discutindo isso lá fora, como é que estão discutindo isso no Brasil, né? E aí essas ferramentas vão nos ajudar, porque é um mundo de informação, né? E aí o VoiceView, ele ajuda a trazer essas constatação, cluster, enfim. E Ju foi muito bem esclarecedora, né? Deixa eu só colocar aqui, Ju. Pessoal, ainda até agora o pessoal não colocaram, nós estamos com 40 pessoas na sala, né, aqui na oficina. Deixa eu ver se alguém coloca alguma dúvida. Ou foi muito esclarecedor, ou foi muito confuso, né? Se não temos dúvidas, ou foi muito esclarecedor, ou foi muito confuso. Eu espero que Ju, eu vou aproveitar o ensejo, né? Você autoriza a gente colocar a sua apresentação para os participantes? Sim, sem problema. Pronto, sim, perfeito. pode entrar em contato também, todos vocês, pessoal. Que são na plataforma, todos que estão inscritos têm acesso a todas as bases. Olha, a Renata, ela disse que foi bem dinâmico, né? Parabéns. Foi bem esclarecedor. Ela é da USP, olha, bem esclarecedor mesmo, viu? Nós temos a Isabel também, que deu um excelente, também o Miguel, que foi muito bom, bem esclarecedor, foi bem dinâmico. Até porque o software VoiceView, ele não é tão difícil, né, Ju? Não, ele é um software muito... Nós temos uma pergunta, Ju, bem aqui. O Evaldo Carlos Júnior, ele fala, Juliana, no momento de fazer a análise dos dados gerados pelo VoiceViewer, seria interessante utilizar a tabela antes de criar a imagem com a imagem gerada? Eu não entendi se ele... Como é a pergunta? Usar a tabela antes? Olha só, ele colocou, vou te fazer a pergunta novamente. Ele colocou assim, Juliana, no momento de fazer a análise de dados gerado pelo VoiceViewer, seria interessante utilizar a tabela antes de criar a imagem com a imagem gerada?
Ah, sim, se eu entendi bem, é tipo, se eu posso tirar essa tabela antes. O software não permite tirar diretamente dele, mas eu recomendo, e é o que eu faço, eu tiro um print da tabela e eu avalio essa tabela, todos os nós, todas as ocorrências, para depois confrontar com a imagem. E é extremamente válido, super válido, porque isso te dá clareza do campo, de forma muito mais sistematizada. Então, eu super valorizo, eu sempre faço isso, inclusive dos autores, eu sempre faço, puxo o print de tudo que está na tabela, para depois confrontar com os dados que estão lá na frente na imagem. Não é interessante, não é necessário, inclusive, isso ir para o teu artigo. Claro que não, não se justifica porque queríamos fazer o mapa, mas por artigo não, para não levar para lá, mas para tua interpretação e análise dos dados, extremamente relevante e muito boa pergunta, porque o software ele não te dá essa opção de baixar aquela tabela. Então, muito bem pontuado aí para o Evandro. Tire um print, avalie antes e já vai para o campo, claro, já vai para o mapa, claro, com esses pequenos direcionamentos. Eu até mandei para o WhatsApp seu aí, Juliana, a pergunta dele para ficar mais claro para você. Tem Uhum. o João Paulo, né? Ele falou que utilizou na pesquisa dele na UFCG, né? Deixa eu só ver mais alguma pergunta, pessoal. Ficou claro, né, Valdo? Se ficou claro, beleza. Ele disse que é ok, foi bem, ele conseguiu entender o questionamento. Mais alguém quer deixar algum questionamento ali com a gente, alguma pergunta para a Ju? Vamos aproveitar, gente. E essas, olha, por incrível que pareça, nesse momento ninguém tem dúvida. Aí quando a gente vai para a disciplina, aí a gente começa, vamos fazer, professora, vamos fazer isso. Até eu também não tenho tanta habilidade com a ferramenta, porque eu tenho que sentar para entender a ferramenta, né? Então, essas ferramentas é igual você dirigir carro. Às vezes tem que É. pegar a habilidade. Pegou a habilidade, já era. Só eu passo a passo e tudo. Por isso que é Mas importante podem aqui mandar. agora trazer. Pode mandarem um grito, assim, pessoal. Assim, eu sei que quem tá no mestrado, doutorado, sabe que a vida é corrida, mas assim, eu sempre ajudo os meus colegas nessa direção, que eles falam, me dá uma noção inicial, eu vou lá e faço isso aqui que eu fiz. Mas na hora de gerar, realmente, inclusive quando você vai juntar a base de dados, é muito complexo fazer isso dentro do VozView. Inclusive, se tiver algum cientista da computação aqui e consiga fazer isso, nossa, você tem um grande achado, você tem um produto, porque o software ele não faz, assim, ele fica muito restrito. E eu trabalhei muito, inclusive a biblioteca aqui da Federal do Paraná me chamou para um curso sobre isso, só para análise primária dos dados, mas eles queriam que eu conseguisse identificar isso. Falei, não, gente, minha área é outra, eu não consigo, eu trabalhei que só, juntei, mas não ficou bom. Então, assim, se alguém conseguir fazer isso, por si só já é um grande achado, já é um grande produto de pesquisa. Ju, eu tenho um questionamento, né? Que é uma. Veja, hoje, inclusive, eu estava numa sessão de apresentação de artigos, né? Você sabe que eu dou disciplina de metodologia, e muitas das Uhum, vezes, quando a gente faz essas ilustrações desses artigos, a gente usa números, né? Eles vêm lá, uhum, vêm percentuais, vêm alguns gráficos, vêm alguns números. No meu entendimento metodológico, eu vejo que isso são dados descritivos. E alguns, uhum. né, eu até comentei com o aluno, assim, olha, o teu trabalho, você trouxe lá um percentual, né, os países que mais se publica, né, os jornais onde é mais publicado, as palavras-chave, em forma de gráfico. No entanto, você não utilizou nenhum método quant, para você dizer que a pesquisa é quanti-pare, né? Eu vejo que pesquisas, em grande maioria, pare. Eu já desenvolvi um trabalho de revisão sistemática, integrativa, onde a gente fazia toda essa parte primeiro bibliográfica. A gente, inclusive, utilizou regressão linear para a gente fazer correlação entre os autores. Aí foi massa, a gente conseguiu fazer uma pesquisa quali e realmente quant. Mas a gente utilizou o método quant. E aí, às vezes, eu vejo alguns autores trazendo os números numericamente como um método. Na realidade, eu reconheço não como método, mas como número. Metodologicamente não é Sim, quant, matematicamente sim. O que você me diz? Você que sim. é uma pessoa que está bem afinca essa parte de revisão, até para tirar, nós estamos com uma sala com 38 profissionais aqui, que às vezes eu tenho certeza que eles também têm essa mesma dúvida. Bem, olha,
Juliana, falando enquanto pesquisadora. Para mim, se você vai trabalhar com um estudo quantitativo, ele precisa ter um método. Trazer números não significa que o teu estudo é quantitativo. O teu estudo ele é descritivo, quantitativamente, mas não estudo quantitativo. Na perspectiva de revisão sistemática, é qualitativo. Se fosse quantitativo, não seria uma revisão sistemática, seria uma meta-análise, seria uma outra coisa, que aí você vai usar métodos matemáticos para analisar os teus dados. Vai fazer, Juliana, é bibliometria, porque eu vou ranquear, vou isso. Você vai ranquear, mas você vai dar dados descritivos, é 30%, é 20%. Ainda assim, é uma análise qualitativa. Se você for pegar dados de referências, eu deixei na apresentação Lineker, o Post, o Torraco, que são referências em revisões sistemáticas, eles vão dizer exatamente isso. Não é porque você colocou um dado que ele vai ser quantitativo. Ele é uma análise qualitativa descritiva. E um ponto interessante, análises qualitativas descritivas já estão sendo, como diriam os antigos, refugadas. O pessoal não quer mais saber disso. Porque eles querem coisas para além disso. E eu falo isso, eu fiz agora um artigo recente sobre inteligência artificial e empreendedorismo e mandei para um journal e eram 20 artigos. Aí o editor ele diz, justifica a sua revisão sistemática? Ele quis dizer o que para mim? Só tem 20 publicados, justifica? Então, isso por si só está dizendo que ele não quer dados descritivos, ele quer um avanço do conhecimento. Então, não vejo pesquisa quantitativa a partir de dados de média, moda ou percentual, eu não Perfeito, vejo, é meu eu realmente entendimento. não vejo dessa perspectiva. Eu, inclusive, não avalio positivamente quando recebo esse tipo de documento. Eu concordo, é porque assim, a revisão integrativa, como você disse, é a busca, é a descoberta de novos conhecimentos, né? Olha só, os caras pesquisaram sobre a temática X, os caras não conseguiram ainda encontrar, eles vinham e falaram assim, olha, encontramos isso, isso e isso, no entanto, nós precisamos que ainda falta mais isso. Opa, já te dá ali uma sugestão de pesquisas futuras, né? Sim. E aí, às Sim, vezes, porque os números por si só, eles não falam, eles só explanam ele não fala. numericamente. Eles Mas não eu falam sempre nada, né? falo que a exploratória, a pesquisa aquária, ela vem muito para isso. A quant, Sim, depois você vai lá com a quant e você confirma essa descoberta, né? Cria sim, lá o método quant, as hipóteses e tudo, e você vai lá, vai a campo e testa isso. E esse, sim, como pesquisadora, vejo muito isso. Eu pego esse quali, né? É, e aí eu vejo isso como um casamento, né? E é sim, casamento perfeito. Eu faço esse levantamento exploratório totalmente quali, e aí depois eu vou lá no quântico, aí confirmo. Aí sim, aí o sim, negócio sim. fica rico, né? Fica bom. E não que esses dados descritivos eles não sejam interessantes, pessoal, eles são extremamente interessantes. São, perfeito, Eles te exatamente. dão o norte, mas assim, veja que é um mundo, né? Nós temos dentro do conceito de revisão, nós temos revisão sistemática, revisão integrativa, revisão guarda-chuva, revisão sistemática, só sistemática, revisão deixa eu ver. A gente tem vários tipos, Só né? Que agora são. descritiva. Gente, Tem, é um mundo, é um mundo. é um mundo. É um Então, mundo. revisão sistemática crítica. Então, assim, vocês têm que pegar um ponto, eu vou trabalhar com revisão sistemática, com análise bibliométrica, o que você vai fazer e partir daquele ponto. E não misturar as coisas, não vai com essa ideia de misturar, porque vai ficar complexo. Uma revisão sistemática por si só, ela já é exaustiva. Então, para você conseguir uma boa publicação, ou uma publicação, não diria nenhuma boa, mas uma publicação, ele ainda assim é um pouco exaustivo. Ju, eu sempre falo que é na revisão sistemática que você encontra as descobertas, né, do conhecimento. A pessoa pesquisa, muitas das vezes assim, meu Deus, o que eu vou fazer, né? O que eu vou Sim, fazer? Aí você vai lá, porque eu, na minha época de doutorado, a minha ideia de tese surgiu numa leitura de um artigo, uma revisão que eu estava sim, fazendo da literatura. E eu falei, caramba, é isso mesmo que eu vou fazer. Esse é o que estava faltando, esse gap, essa ideia. Então, as revisões vêm muito para isso, né? Para trazer esses gaps para a gente dizer, olha, nós precisamos desse tipo de pesquisa. E nós aqui, Ju, nós somos profissionais, né? Então, geralmente, nossos alunos, eles precisam resolver uma problemática da organização pública. Eu sempre sim, falo que os mestrados profissionais, são até mais difíceis, porque eles vão utilizar da teoria, né, para fazer
resolver problemas na prática. Sim. E aí, muitas das vezes, o aluno, quando chega aqui com a gente, primeiro semestre, diz, mas não é profissional? Aí eu falo para eles, pessoal, a gente tem esse mouse, né? Esse mouse, hoje ele é prático, mas ele veio de uma ciência. Alguém estudou, né, muito para descobrir isso aqui. Nós temos a caneta, ela veio de uma ciência, né? Hoje ela é um produto prático. Então, a gente não tem que inventar a roda está inventada. E a literatura vem muito para isso, para mostrar para a gente que essa roda está inventada e que a gente vai pegar essa roda inventada já e a gente vai ali ajudar a melhorar algo dentro da administração pública. Sim. Esse meu pensamento vai ao encontro do que você vem trabalhando com revisão sistemática, porque você é uma pesquisadora aí dessa área. Eu tenho sofrido um pouco com revisão sistemática, né? Eu já estou há um bom tempo fazendo e encontro perfeitamente. Veja, eu vou dar um exemplo prático. A minha tese, eu fiz isso só para minha tese, tá, pessoal? Eu fiz 3 revisões sistemáticas para minha tese, fora as outras coisas. Então, dentro da minha tese, eu fiz uma revisão sobre paixão, eu fiz uma revisão sobre bem-estar e sobre empreendedorismo humanizado. Justamente para quê? Para me entender o que já tinha sido produzido de forma científica e de forma prática e qual era a lacuna que eu ia cobrir. Então, não era simplesmente eu pegar isso. Então, dentro da revisão, eu consegui identificar o que faltava dentro dessa discussão. Não, o que faltava que eu conseguia cobrir, porque falta um tanto de coisa, né? Mas o que eu faltava que conseguia cobrir. E uma coisa interessante nessas revisões, pessoal, é que vocês conseguem ter contato com trabalhos de muitos lugares do mundo. Então, questões práticas, mesmo que vocês estão dentro da questão prática, vocês vão precisar sair da teoria, porque para justificar o produto que vocês precisam fazer, vocês precisam do teórico. Vocês não podem simplesmente dizer, a vontade a gente tem, eu sei, eu também sou estudante, de falar assim, vozes da minha cabeça, mas não pode, não devo, né? Ninguém aceita. Então, você vai lá, faz a revisão, eu estou trabalhando sobre cidades inteligentes. Estou vendo dentro das minhas revisões que está faltando indicadores de sustentabilidade para ter uma cidade mais inteligente. Olha o que está faltando, a literatura não está me mostrando. Por que não está me mostrando? Aí sim, aí vem a tua contribuição. A revisão é justamente para isso, explorar, sintetizar os pontos que estão fragmentados. Então, tu vai olhar para isso, condensar e propor, seja um produto técnico, né, ou um produto técnico-científico, ou puramente científico, que seja a escolha que você irá fazer. Massa, Ju. Massa, muito legal, bacana. Bom, Ju, a gente não tem mais perguntas aqui, né, no chat nosso, tá? Acabei de olhar aqui o chat. Pessoal, então acho que, Ju, para mim, sim, foi uma riqueza. Eu tenho certeza, vou disponibilizar a sua apresentação. Ju, depois, essa apresentação, pessoal, também vai estar gravada no YouTube do Profiap, tá? Depois nós vamos disponibilizar, quando vocês quiserem rever, podem rever à vontade essa aula de Juliana. E, Ju, eu quero muito agradecer a sua fineza, de você estar aqui conosco hoje, compartilhando conhecimento, a sua expertise. Eu amo esses congressos porque é isso, que a gente está aqui, a gente traz gente de tudo que é parte do Brasil e do mundo para a gente compartilhar. Vamos ter professores também de outros países que vão estar aqui com a gente, esses 3 dias aí, compartilhando conhecimento. E você daí do Paraná, amanhã nós vamos ter gente de São Paulo, tem gente do Brasil e de outras partes aí da Europa também que está conosco. É muito rico isso. Obrigada, amiga, Rosane. Parabéns, viu? Você é minha pupila. Obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que estão por aí. E, pessoal, precisando, sinalize, boas pesquisas. Ju, deixa seu e-mail aqui para a gente, para o pessoal. Posso colocar aqui no chat o seu e-mail? Pode sim, pode colocar. Aquele teu e-mail do Gmail, né? Pode pôr o do Gmail, eu vou colocar também aqui o... Toca aqui no teu chat, por favor. Aqui vou que eu colocar aqui disponibilizo para o agora. pessoal, aqui no chat, aqui, ó. Vou mandar um oi para você aqui no chat. Aqui, eu mandei um oi para você. Isso. Juliana Moreira, @ufpr.br, né? Juliana Moreira, Moreira, @ufpr.br. ufpr.br. Pronto, eu coloquei no chat, enviar aqui, coloquei no chat para os participantes, aí, ó, pessoal, tá aí para vocês, o e-mail de Juliana, quem quiser também trocar mais algumas ideias com ela, está aí. Ju, muito obrigada. Um beijo. Obrigada.
Fique com Bom congresso a Deus. todos, aproveitem, Obrigada, bons querida. Obrigada conhecimentos. mesmo. Tchau, tchau. Fiquem Um bem. beijo. Tchau, tchau.